tarde, galera. Aqui é o professor Zé Elton, mais um Fractal Revisa, e a gente vai trabalhar hoje com vocês com a química orgânica, basicamente a introdução da química orgânica. Bem, a química orgânica é a parte da química que estuda o elemento carbono. Então a gente vai trabalhar exclusivamente com o carbono de hoje até praticamente o último dia de aula. Bem, para a gente começar a falar com vocês, nós temos que saber exatamente a respeito dos postulados de Kekulé. Bem, dois postulados são os mais importantes. O primeiro seria relacionado basicamente com o carbono, ou seja, aonde você encontrar carbono, ele obrigatoriamente, por fazer parte da família 4A, significa que ele tem que ser sempre tetravalente, ou seja, 4 valências. Mas nós vamos trabalhar também muito com o nitrogênio. Porém, a gente tem que lembrar que o primeiro postulado fala exclusivamente do carbono. Mas o nitrogênio, que é um outro elemento que a gente encontra muito, formando os chamados compostos nitrogenados, ele é da família 5A. Se ele está localizado na família 5A, significa que eles têm que ser trivalente, ou seja, 3 valências para que ele possa se estabilizar. Já o oxigênio, que vai formar os chamados compostos oxigenados, tem que ter, por ele ser da família 6A, ele tem que ser bivalente, ou seja, 2 elétrons para que ele possa se estabilizar. E um outro elemento que aparece muito, que é o hidrogênio, que está localizado na família 1A, para que ele possa ficar estável, ele tem que receber apenas uma única valência, ou seja, ele é monovalente. Então, o que a gente tem que saber a respeito do primeiro postulado? O primeiro postulado fala exclusivamente do carbono. Porém, nós sabemos que o carbono está localizado na família 4A. Para que ele possa ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada, por isso que ele é tetravalente. O nitrogênio, por ele ser da família 5A, para que ele possa ficar com 8, trivalente. Já o oxigênio, por ele ser da família 6A, ele tem que ganhar 2 para ficar com a bivalência e com isso estabilizar os 8 elétrons na última camada. E o hidrogênio, para que ele possa ficar estável, ele tem que ficar com 2, consequentemente tem que ficar com 1 elétron, ganhar 1 elétron para que ele possa se tornar o monovalente e ficar estável aí. Bem, o primeiro postulado fala do carbono. O segundo postulado, para a gente, é o encadeamento, que é a propriedade que o carbono tem de formar cadeias. Então nós temos que lembrar exatamente o seguinte: o carbono, por sua vez, ele pode simplesmente formar cadeias. E formar cadeias também com carbonos, mas também pode formar cadeias com outros elementos, que seriam o nitrogênio, o oxigênio e assim vai. Bem, o que é a primeira coisa que nós temos que lembrar? Aonde tiver carbono, ele tem que ter 4 valências. Então vamos lá. 1, 2, 3. Para dar 4, falta 1 elétron. Aqui, 1, 2, 3, 4, está completo. 1, 2, 3, para dar 4, falta 1. Opa, aqui apareceu um oxigênio. E quando aparece um oxigênio, significa o quê? Que ele tem que ter 2 valências. Então, significa que você tem que colocar mais um hidrogênio aqui. 1, 2, 3, para dar 4, falta 1. 1, para dar 4, faltam 3, obedecendo a tetravalência. 1, 2, para dar 4, faltam 2. Opa, apareceu nitrogênio. E todas as vezes que aparecer nitrogênio, ele tem que ter 3 valências. Então, 1, 2, para dar 3, falta uma valência. 1, 2, para dar 4, faltam 2. E 1, 2, para dar 4 também faltam 2. E nesse aqui, 1, para dar 4, faltam 3 hidrogênios. Então, nesse caso, você tem aqui o que nós chamamos de fórmula estrutural. Qual que é o problema da orgânica? É porque, infelizmente, vocês não podem errar nenhum hidrogênio. Neste caso, essa daqui é a chamada fórmula estrutural. Mas nós também temos a chamada fórmula o quê? Molecular. O que vocês entendem por fórmula molecular? É a fórmula da molécula. Então você vai ver quantos carbonos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9. Aí eu vou contar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem oxigênio? Tem 1. Tem nitrogênio?
tem 1. Essa seria a chamada fórmula o quê? Fórmula molecular. O problema está aqui. Se você colocar C9H16, NOON, tá correto? Não, porque tem que ser 17 hidrogênios nesse caso. E infelizmente, se você esquecer um dos hidrogênios, a sua questão vai estar errada. Então aí está o problema. Outra fórmula que a gente tem, na realidade não é nem fórmula, é o que nós chamamos de peso molecular. Qual que é o problema do peso molecular? Na realidade, peso molecular é o peso da molécula. Isso daqui a gente vai dar sempre para vocês. Se não te der, no próprio exercício já aparece isso daqui, ou se não, na tabela periódica que vocês encontram. Então, neste caso, o carbono vale 12 cada carbono. Mas você tem quantos? 9. Então, você vai pegar 12 vezes 9. Tá lá. O hidrogênio tem 17, mas cada hidrogênio vale 1. 17 vezes 1. O oxigênio tem 1, mas cada oxigênio vale 16. Então, 16 vezes 1. E o nitrogênio você tem 14. 14 que vale cada um, mas você tem 1. Faz a somatória disso aqui e você chegou exatamente no peso da molécula. Uma das principais partes da química seria esse começo. Daqui, nós vamos para uma outra parte que seria os chamados tipos de ligações entre os carbonos. E os tipos de ligações, o segredo está exatamente na palavra, tipos de ligações, mas tem que ser entre os carbonos. Então nós temos tipos de ligação, nós temos exatamente o que nós falamos, ó, tipos de ligação, só que nós temos, tem que puxar aqui e colocar entre os carbonos. E entre os carbonos nós temos exatamente o seguinte, a simples, a dupla e a tripla ligação. Se eu fizesse isso daqui, eu completo com os hidrogênios, eu tenho a ligação covalente simples, que seria representada por um traço. Neste caso, eu teria uma ligação covalente dupla, que é representada por 2 traços. E neste caso, eu teria uma ligação covalente tripla, que é representada por 3 traços. Simples, quando entre os carbonos tem um traço, dupla, quando entre os carbonos tem 2 traços, e tripla, quando entre os carbonos tem 3. Mas se porventura aparecesse uma questão assim, obedeceu às valências do carbono, e eu te perguntar, que tipo de ligação tem entre os carbonos? Nesse caso tem simples. Ah, professor, mas eu estou vendo uma dupla. Eu também estou vendo a dupla, mas você tem que lembrar que tem que ser entre os carbonos. Então a dupla está aqui, mas não está entre os carbonos. Então nesse caso seria simples ligações entre os carbonos. Outra parte que a gente vai pedir para vocês e aparece muito. Há muito tempo não caiu uma questão dessa e esse ano passado caiu uma questão do Enem a respeito de hibridação ou hibridização. O que vocês têm que saber? Primeiro, o tipo de ligação. Uma será sempre sigma. Dupla será uma sigma e a outra pi. E tripla, pi, sigma, pi. Eu particularmente gosto de falar sigma pi, que você acaba não esquecendo isso. E indiretamente não vai influenciar muita coisa não. Mas você tem que lembrar do seguinte, quando se fala uma ligação, sigma, dupla ligação, uma sigma pi e tripla pi, sigma pi, eu particularmente gosto de falar sigma pi. Por quê? Porque quando se fala nos casos de hibridização, nós temos hibridização sp3, hibridização sp2 e hibridização sp, ambas do carbono. Facílimo você entender isso. Basta vocês lembrarem de uma coisinha. O carbono pode fazer somente simples ligações. Se ele fizer só simples, ele vai ser sp3. O carbono pode fazer uma dupla ligação. Aí ele vai ser sp2. E o carbono pode fazer uma tripla ligação
ou duas duplas ligações no mesmo carbono, ele passa a ser sp. No caso aqui, ou se você pode aprender, 4 ligações sigmas. Aqui eu vou ter 3 sigmas e uma pi. E nesse caso, 2 sigmas e 2 o quê? E 2 pi. Existe uma geometria. A geometria da sp3 é sempre tetraédrica. A geometria da sp2 é sempre trigonal plana ou triangular. Trigonal plana ou triangular. E da sp vai ser sempre linear. E existe um ângulo ainda. O ângulo da sp3, 109 graus e 28 minutos, o tetraédrico. Da sp2, 120 graus e da sp, 180 graus. Então, galerinha, a coisa mais simples é você entender um exercício de hibridação ou hibridização. O exercício em si vai aparecer exatamente o seguinte. Ele pode vir e fazer um exemplo assim para vocês. E ele vai te perguntar exatamente o que eu vou falar para vocês aqui agora. Ó, eu quero saber o tipo de hibridação que apresenta o carbono 1. E esse carbono 1 não tem uma dupla ligação? Se tem uma dupla ligação, sp2. O carbono número 2 também não tem uma dupla ligação? Então também continua sendo sp2. O carbono número 3, que seria esse, tem uma tripla ligação, assim como o carbono número 4. Então ambos vão ser o quê? sp, porque tem uma tripla ligação ligadas nele. O carbono número 5 e o 6 apresentam uma dupla. Então sp2. E o carbono número 7 só tem simples ligações. Então ele passa a ser sp3. Então todas as vezes que você tiver 4 sigmas ou somente simples, sp3. Toda vez que você tiver uma dupla ligação ou que a gente fala 3 sigmas e uma pi, sp2. E toda vez que você tiver uma tripla ou 2 duplas ligadas no mesmo carbono, ou que a gente fala 2 sigmas, 2 pi, passa a ser o quê? sp. Galera, essa é a matéria da hibridação. E para a gente fechar o conteúdo dessa videoaula com vocês, está faltando a gente lembrar os tipos de carbono e a classificação. Nós podemos ter 3 perguntas. Tipos de ligação entre os carbonos, simples, duplas e triplas. Tipos de carbono. O interessante de você lembrar dos tipos de carbono seriam o seguinte. A pergunta que vocês vão ter que fazer sempre é a mesma. Quantos carbonos tem ligados nele? Então não precisa preocupar. Você vai fazer quantos carbonos. Então a gente vai dar um exemplo aqui e aí vocês vão entendendo facilmente essa pergunta. Por acaso, vocês viram eu perguntando se isso daqui, se tem dupla, se tem tripla? Não. Eu perguntei quantos carbonos tem ligados nesse. Se só tem um, nós falamos que ele é carbono primário. Nesse aqui, quantos carbonos tem ligados? 1, 2. Aí ele passa a ser considerado um carbono secundário. Esse aqui tem quantos carbonos ligados nele? 1, 2, 3. Aí ele é terciário. Quantos carbonos tem ligado nesse? Só um, ele é primário. Quantos carbonos tem ligado nesse? 1, 2, 3, 4. Aí ele é quaternário. Aqui tem quantos carbonos? Só um, ele é primário. Aqui tem quantos carbonos? 1 também é primário. E aqui também só tem um primário. Então, galera, a pergunta que vocês têm que fazer: quantos carbonos tem ligados nele? Se tiver 1, primário. Se tiver 2, secundário. Se tiver 3, terciário. Se tiver 4, quaternário. Com bastante atenção. Quantos carbonos? E para a gente fechar esse conteúdo dessa videoaula, a gente vai falar agora com vocês a classificação das cadeias. Nós temos que lembrar que nós temos a chamada cadeia aberta
E nós temos a cadeia fechada. Na cadeia aberta, nós temos algumas subdivisões, que seria primeiro, quanto à disposição, segundo, que seria quanto à natureza, e terceiro, que seria quanto à ligação. E a gente fala sempre isso para vocês. Quanto à disposição, ou ela vai ser normal, ou ela será normal, ou ela será o quê? Ramificada. Quanto à natureza, ou ela vai ser homogênea, ou ela será homogênea, ou ela será heterogênea. E quanto à ligação, ou ela vai ser saturada, ou ela será insaturada. Na realidade, normal é simples. É aquela que vai ter apenas carbonos primários e ou secundários. Ramificada, terciário e ou quaternário. Eu posso ter 50 carbonos primários, 50 carbonos secundários, mas se eu tiver só um terciário ou quaternário, ela é ramificada. Quanto à ligação, ou ela vai ser saturada quando só tem simples, ou ela será insaturada quando tem duplas ou triplas. Mas você tem que lembrar de uma palavrinha que tem que ser entre os carbonos. E homogênea e heterogênea? Homogênea é aquela que entre os carbonos só tem carbonos. E heterogênea é aquela que entre os carbonos possui um elemento diferente, mas tem que ser entre os carbonos. E esse elemento diferente pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio ou o enxofre. Normalmente é o oxigênio e o nitrogênio que aparecem. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro de vocês, para vocês possam entender isso daqui num exemplo aqui. Bem, se eu te desse esta cadeia, ó, C dupla O, valência, valência aqui, beleza. Eu faço isso daqui com vocês, certo? Ó, H2, CH3 e CH2, beleza? Aqui falta um. E eu vou fazer mais um exemplo de cá, que aí eu vou mostrar para vocês o que eu quero e vamos ver se vocês compreendem isso daqui para fechar qualquer questões que porventura apareça para vocês. Bem, essa cadeia aqui, ela seria uma cadeia aberta ou fechada? Aberta, beleza. Essa cadeia também é uma cadeia aberta. Essa cadeia, ela seria normal ou ramificada? Só tem carbono primário, secundário, primário. Primário, 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 primário. Eu não falei hora nenhuma terciária, então ela é normal, porque só tem carbonos primários e ou secundários. Essa aqui, galera, esse carbono é terciário, então ela passa a ser o quê? Ramificada. Saturada é quando entre os carbonos só tem simples. Insaturada, duplas ou triplas. Opa, aqui tem uma dupla. Entre os carbonos, então ela é insaturada. E aqui só tem simples. Ah, mas tem uma dupla. Mas não está entre os carbonos, então ela é saturada. Outra coisinha, essa daqui é heterogênea, porque entre os carbonos tem o oxigênio. Essa daqui ela é homogênea, porque só tem carbono entre os carbonos. E para a gente fechar, agora só falta a tal da cadeia fechada. A cadeia fechada, nós temos dois tipos de cadeia fechada. Nós temos a chamada cadeia aromática, que é aquela cadeia que apresenta 6 átomos de carbonos intercalados por duplas e simples ligações, que é o que nós chamamos de benzeno. Mas nós podemos ter uma outra cadeia que também é fechada, só que neste caso aqui, ela é fechada não aromática. Aí a gente fala que ela é alicíclica. Aí você classifica em fechada, você vai classificar em normal, porque só tem carbonos primários e ou secundários. Você vai classificar ela sendo insaturada, porque entre os carbonos tem uma dupla ligação. E neste caso ela é heterocíclica, porque entre os carbonos tem um oxigênio. Galera, foi um prazer e espero ter ajudado vocês nessa mais videoaula com vocês aí. Valeu e até a próxima.